por 2.000 anos eu estive fora do planeta. Eu, na verdade, encarnei num homem adulto de 29 anos. Pedro, eu tenho que te agradecer profundamente pela oportunidade de entrar nesse assunto. Já entendo muito mais de que eu sou um ser imortal e consigo interagir com informações que estão muito além do que a humanidade conhece. Bom, então eu já estou próximo a um campo monádico, entende? Então meu eu superior é mônada, e assim sucessivamente, da possibilidade de nós ascensionarmos em uma encarnação. Como que você vivencia na sua família pessoas que não são despertas, que ainda não entenderam? De que forma, assim, você conduz isso? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Conferência da Paz. Hoje estaremos aqui com Andromedano Delcy Jardim. Ele tem uma visão diferenciada e particular sobre karmas e o propósito de estar aqui no planeta Terra, bem como o propósito do planeta Terra. Então será muito interessante nós termos a visão dele, o Delcy. Ele que é codificador do Monchan, que é o método integrado de transmutação interior e ascensão, ao qual participei por muitos anos aqui na minha cidade. E confesso que foram grandes despertares que me trouxe. E claro, até hoje eu tenho profundo reconhecimento e respeito por todas as práticas do Monchan e por todo o conhecimento que ele traz. Então será muito interessante nossa conversa de hoje com ele. Eu que agradeço o convite aí. Muito bem. Muito obrigado mesmo. Pela tua visão peculiar do universo, né? Tu, Andromedano, veio de Andrômeda. Isso tu já nos explicou em outro vídeo. Como a conferência é aberta, tu pode nos explicar de novo com mais detalhes tudo as tuas particularidades de pensamento, que aliás são muito produtivas para todos que as ouvirem, no caso, nossos queridos telespectadores. A Carla Fernandes, eu estou lendo o livro do Delcy, Incríveis Seres de Dois Mundos, está muito impressionada, diz ela. Realmente é um livro que impressiona, choca e é muito profundo. Eu me lembro que eu fui no lançamento deste livro, no ano de 2012, que inclusive tu marcaste o lançamento para a fatídica data de 21 de dezembro de 2012, a data do fim do mundo. E todo mundo ficou apavorado, não sei se vou ou se vou para um bunker, não sei se fico em casa ou se vou no lançamento do Delcy. E eu, como tinha frios e docinhos, eu fui no lançamento do livro do Delcy. Por que o Delcy não fez o lançamento num bunker, né? Resolveria o problema. Daí ia lotar. Mas o lançamento foi maravilhoso lá na biblioteca. Foram muitas e muitas pessoas. E recebi, inclusive, o livro autografado, o que foi realmente incrível. E daí, então, eu fui ler esse livro na virada do ano, né? Virei o ano vivo, né? O mundo existindo, e lendo o livro. Foi muito bom mesmo, e desde então eu sempre recomendo Os Incríveis Seres de Dois Mundos. E o Incrível Ser de Dois Mundos, eu não vou dar spoiler, né? Tem que ler o livro. Mas o Delcy é um incrível ser de dois mundos. Conte pra nós, Delcy, a tua origem cósmica. Algo profundo mesmo, né? Que a gente consiga estar aqui nesse mundo e interagir com outras esferas, né? Com outras dimensões. Então, a minha mensagem, ela começa mesmo a partir do ano 2000, né, quando tem essa transformação profunda na minha essência, onde há ali uma troca, né, uma transmutação, a gente chama assim de transmutação monádica, né? Então, a partir dali e daquele contato que aconteceu com essa dimensão na qual eu vivia antes, essa troca traz toda uma possibilidade de, digamos assim, ancorar no planeta uma energia, né? Eu até não sei se tu sabe, assim, um pouco dessa história, mas por 2.000 anos eu estive fora do planeta, digamos assim, vivendo num planetóide que hoje o pessoal conhece como Ceres, e acompanhava aquilo que seria realizado na Terra no período que fosse possível essa troca, digamos assim, né? Então eu, na verdade, encarnei num homem adulto de 29 anos. O conhecido por walk-in ou entrante. É mais ou menos, porque na verdade a única diferença é que, como eram de mesma mônada, né, não era um entrante, por exemplo, assim, de família distinta, né? Então a gente tinha uma trajetória conjunta, assim, né, o Delcy e esse que vos fala, assim, de dentro desse corpo,
que depois teve também lá, mais adiante, uma fusão, né, quando houve uma ampliação dessa energia também a partir de 2007. Então tem toda uma trajetória assim, de conjunto com hierarquias, um planejamento para por que isso aconteceria naquele momento ali também, né, de uma profunda transição planetária. Esse era o propósito. Então, por isso que talvez também essa questão assim que tu diga de tantas informações, né, que na verdade de antes eu era um contato, agora eu sou um contatado de mim mesmo. E que legal. E Delcy, esses dias eu tava falando contigo sobre a tua visão de karma, né? Olha. E a tua visão de karma é uma visão bastante diferenciada da maioria das visões do planeta. Talvez seja a única tua visão. Única, claro, entre os encarnados. Então, gostaria que tu compartilhasse para nós essa visão, porque se fala muito sobre as sucessivas reencarnações ou encarnações para propósitos evolutivos. E também se fala muito sobre aprender bastante ao longo de sucessivas encarnações e o polimento do espírito, né, ao longo dessas encarnações. Porém, estar nesses processos reencarnatórios nos diz já que o espírito ele se equivoca em algumas tomadas de ação no universo. E que ele, por manter-se aqui por tanto tempo, representa, é claro, que ele ainda não fez processos que deveria ter realizado, porque senão ele não necessitaria mais estar aqui. Primeiramente, assim, Pedro, eu tenho que te agradecer profundamente pela oportunidade de entrar nesse assunto. E, assim, eu te admiro muito pela questão, inclusive porque é um tema extremamente polêmico, no qual talvez seja assim, o tema fundamental pelo qual eu recebo tantas críticas ao longo de toda a minha trajetória desses 23 anos. Então, obrigado mesmo. Até fico um tanto que emocionado pela oportunidade mesmo, assim, porque existe uma profundidade muito grande nisso e uma seriedade, e que ela, em primeiro lugar, assim, não é ser contrário, não é contradizer, não digamos assim, excluir outras verdades, mas é trazer uma possibilidade, uma ideia diferente mesmo. Então, eu te agradeço muitíssimo se eu posso realmente falar desse tema agora aqui. Mas, com certeza, a gente que agradece a oportunidade de falar contigo sobre este tema tão importante. Então, assim, um primeiro ponto essa ideia não é exclusiva minha. Tá? Ela é uma ideia que ela foi desenvolvida ao longo de um bom tempo, só que, de alguma maneira, ela foi, como é que eu poderia dizer assim, ela foi recolhida por conta de que foi tomada talvez um receio mesmo de acontecer o que aconteceu comigo, de receberem tantas críticas e ficar meio isolado. Mas ela foi preparada ao longo de muito tempo. Por exemplo, assim, eu ouvi uma literatura do Joshua David Stone, na final da década de 80, 90, 2000, assim, hoje ainda é muito popular, no qual ele falava assim, da possibilidade de nós ascensionarmos em uma encarnação. Ou seja, aqueles que se preparassem e se dedicassem mesmo ao seu processo evolutivo, que pudessem entender que seria possível encarnar em uma encarnação. Esse era o ponto principal. Um ponto. Depois, teve um trabalho muito importante de um autor que é chamado Trigueirinho, um autor daqui do Brasil, né, que já faleceu, que o trabalho original dele falava de uma nova humanidade, né, de uma nova terra, de uma transição planetária. E eu talvez seja o único que consegui traduzir o que esses dois autores queriam, mas não foi propriamente eu, né? Foi uma confluência de algo que aí vem uma outra ideia, que é uma ideia minha, que é chamada Acampando, que dizia o seguinte, que mesmo que muitos tenham ascensionado e alcançado a iluminação, ainda não estavam libertos, ou seja, ainda de alguma forma produziam algo dentro disso que é chamado assim um nível de, até um termo que usam muito assim, Matrix, né? Ou seja, por mais que tivessem evoluído, ainda assim conspiravam, digamos assim, para não trazer a evolução maior para o planeta. Então, o meu papel foi ser digamos, um pioneiro
no sentido de que, bom, como que isso se resolve então? Então aí a questão mesmo, que ela é muito séria, ela envolve o seguinte: existe sim um planeta kármico e existe sim uma possibilidade de que alguns que se dediquem realmente à sua espiritualidade e a essa possibilidade de sermos pioneiros de uma nova humanidade, possamos estar já como sendo mestres ascensionados encarnados. Esse é o grande... Então, nesse sentido, nós eliminaríamos a ideia do karma, ou seja, de que ainda precisaríamos voltar no sentido de aperfeiçoamento ou de um desenvolvimento ou de resolução de algumas coisas. Claro, é óbvio, isso exigiria um certo caminho evolutivo feito, né? Então, eu costumo dividir esse processo evolutivo assim, em 3 etapas, né? Digamos assim, um jardim de infância, que é aqueles que ainda nem sabem nada de processo evolutivo, um ensino médio, que é aqueles que já concluíram certas etapas, e um ensino superior, que é isso que eu procuro trazer, né? Então, é por isso que às vezes fica difícil, porque as pessoas, às vezes, do jardim de infância, chegam no negócio e, óbvio, né, não vão entender determinados cálculos, né? Mas não necessariamente assim que seja uma coisa de se achar, não, porque é mesmo uma ideia e é mesmo assim, ó, assumir algo profundo, né? Que aí, nesse momento que a gente assume que essa possibilidade ela existe, nós conseguimos ver não mais seres, digamos assim, com coisas para resolver, mas eu consigo ver essências puras na minha frente. E que sim, tem alguns problemas que precisam analisar e resolver. Mas, ao mesmo tempo, quando as pessoas se identificam com essa sua própria essência, a força que elas têm para resolver as suas questões, seus traumas, seus problemas mesmo, aí fica muito maior, porque elas têm um propósito na vida. Porque sem isso, é como se elas ficassem assim, realmente imersas nesse mar de profunda dor que existe no planeta, né? Que é o planeta esse, o kármico. Entende? Então essa é a grande diferença, assim. E essa é uma ideia que aí que está a questão do Andrômeda, que eu sempre falo, né? Por que Andrômeda? Porque a gente tem ali, desse ponto, uma energia, que é essa energia que vem nos ajudar a resolver esses problemas. Né? Então, quando se instala isso, né, e esse meu trabalho começa a partir ali do ano 2000, mais fortemente, né, nesse novo ciclo, ela vem justamente como uma forma de transmutar essas coisas que antes não se podia fazer, ou que não se tinha tantas ferramentas para isso. Então, tudo que eu ensino vem por meio dessa energia de Andrômeda e com as bênçãos, digamos assim, né, das hierarquias e uma renovação de técnicas também. Obrigado por essa possibilidade. Uau, e vamos querer nos aprofundar ainda mais nisso tudo. Porque tu fala, claro, que somos seres ascensionados, todos estamos aqui na Terra. Com toda certeza somos mesmos, como dizem os mentores, né, nós insistimos em nos inferiorizar, né? Nós insistimos em repetir certos atos que nos mantêm em sentimentos, em emoções que são baixas e que nos mantém nas situações, nas condições como nós estamos. Então, tu diz assim que a minha ideia da eliminação do karma, da eliminação é a eliminação da necessidade de encarnar novamente. Né? Isso. Esse é o princípio de uma nova humanidade e de que somos seres ascensionados. Isso é o que muda em relação ao chamada antiga espiritualidade. Isso. Né? Que ainda conserva ideias de reencarnar. E a nova espiritualidade, que dá a ideia da responsabilidade e entrada em um novo patamar. Muito boas palavras. Foram tuas. Então. Muito interessante. Resume bastante. Nós vamos conversar bastante sobre isso hoje. Lembrando a todos vocês para trazerem as suas perguntas para o Delcy. O Márcio Samuel pergunta qual a previsão, estava com saudade do Márcio Samuel. Qual a previsão de não precisarmos mais passar pelo véu do esquecimento? É uma pergunta bem interessante, assim, essa aí, ela, digamos assim, ó, a primeira coisa que tem que fazer, no meu ponto de vista, né, é o entendimento dessa essência. Então, gradativamente, isso vai nos trazendo memórias, mas o mais importante que vai nos trazendo é resolução daquelas coisas que dificultam a nossa caminhada aqui no mundo. E essas coisas são isso.
São os traumas, são as incapacidades, as impossibilidades, a falta de força, a falta de condição de se mover, né, de ir e vir, né, que é isso. Isso é reflexo de tudo que a gente teria ainda que pagar, digamos, né? Mas quando a gente entende, quando a gente consegue puxar esse fiozinho dessa nossa essência divina, disso que nós somos no profundo, vai ficando mais leve, porque aí a gente tem justamente esse grande objetivo na vida, porque sem isso, realmente, aí tudo é peso, e jamais alguém consegue ver que tem essa grande divindade, que já é um ser completo, entende? Então, assim, na medida que isso vai acontecendo, e na medida que a gente vai vendo essas resoluções assim na nossa própria vida, na nossa frente, né? Aquilo que eu tenho agora, né? Eu tenho medo de falar em público, tenho medo de ir ali bater na casa para pedir a moça em namoro, sabe? Tem essas incapacidadezinhas são as resoluções maiores que a gente tem que fazer e que nos trazem muitas vezes as memórias de nossas vidas, de tudo mais. Então, do meu ponto de vista, para as memórias e para esse véu todo acabar, é na medida que a gente vai afastando, né, ou resolvendo essas questões profundas do nosso ser, e que são as questões que nos prendem mesmo a esse plano. Isso que o Delcy falou da ascensionar em uma única encarnação, né? Eu estava lendo um texto, que é um texto bastante polêmico dentro do cristianismo e tal, que são as Cartas de Cristo. Acredito que vocês devam conhecer. E eu só li o primeiro capítulo até o momento, mas já no primeiro capítulo ele já traz essa percepção de colocar Cristo, né, descrevendo o seu próprio processo de evolução, e ele mostra como no início da encarnação dele, ele tinha um ponto de vista, tipo, o nível consciencial que ele tinha é muito semelhante ao que a gente tem de vivência, como a gente percebe o mundo, meio que mostrando pra gente que, olha, não é impossível você chegar lá. Se ele estava digamos, na mesma condição que você também consegue, digamos, passar por esse processo que ele passou. Ele, digamos, traz uma noção de, sim, é possível. Muita coisa aconteceu desde digamos assim, da encarnação do Cristo no Jesus ali, né? E, na verdade, hoje a gente tem até uma possibilidade ainda maior, porque ele ainda teve, primeiro, que vencer muitas coisas que a gente não tinha condição nem de entender naquela época, né? Tanto que foi justamente essa mensagem. E muito do que hoje a gente tem como ferramenta e como material, ele já ensinava lá naquela época, só que ficou obscuro. Por quê? Porque precisava ser obscuro para que as pessoas ficassem envoltas no mundo, né? No mar do mundo, sem conseguirem entender esse processo evolutivo, né? Que ninguém fala do processo evolutivo, a não ser, né, aquelas tradições mais profundas, mais esotéricas, né? E que hoje está aberta mesmo a todo mundo. Que a Joelma gosta demais do Delcy, sempre vê o canal dele. Que legal. A Carla Fernandes diz, o livro para mim foi tão forte em revelações que tive de dar um tempo e aprender pouco mais e depois voltar a ler. Realmente marcou um antes e depois, diz a Carla Fernandes. A Milena pergunta, e ela diz que não está puxando o saco, é verdade. É o que ela diz. A Milena Pugliese diz, qual é a aparência dos andromedanos? Pergunta. Olha, tem muito, assim como aqui no nosso planeta a gente já tem gente de todo tipo, né? Também tem andromedanos de todo tipo, mas são muito semelhantes a nós aqui, né? A semelhança física que nós temos aqui, né? Tem algumas características, assim, que são mais tipo de sobrancelha, assim, mas são bem humanos, eu diria assim, né? Tá? Não tem muita diferença, não. E você, comparando assim a tua visão sobre o karma e funções de encarnação e reencarnação, eu não consegui identificar até agora diferenças quanto à minha visão ou quanto à visão espírita até mesmo. Para mim é bastante similar, né? Porque todas essas questões aí a pessoa acaba ficando aqui até que ela consiga se libertar dessas questões, né? Eu entendo essa questão, digamos assim. A única grande diferença talvez seja justamente assim, ó, no que algumas pessoas ainda acreditam, que tem uma coisa assim muito
olho por olho, dente por dente, sabe? Aquela questão ainda do que se eu fiz assim, eu tenho que pagar. E aí, às vezes, como elas não têm o registro, como elas não têm a memória, elas muito mais vão no acreditar do que no realmente ser. E esse talvez seja o grande empecilho. Então, assim, na mensagem desse ponto de vista, digamos, andromedano, vamos dizer assim, né? Nesse ponto de vista de fora, tem muito mais uma coisa assim, ó, em vez de fazer uma projeção para determinadas dimensões, a gente faz uma harmonização direta com o nível máximo. Entende? Então, o que se prega, digamos assim, dentro do processo evolutivo dessa universidade espiritual, digamos, não entrar em níveis intermediários, mas entrar no máximo possível que eu consiga. Óbvio, aí tu entra na questão, sim, mas como a gente colocou no início, tem sim o problema kármico das pessoas que realmente estão ali, que fizeram coisas totalmente equivocadas e que tem todo um processo, sim, esse ainda é um processo que vai demorar muito tempo, mas existe esse do que cada um realmente quer consigo, com sua essência. Então, nesse nível é que fica assim, ó, que quanto mais nós identificamos isso, e quanto mais eu quiser essa harmonia, essa harmonização direta com o nível máximo que eu posso, mais rápido isso ocorre. Ainda que, como eu disse, vivemos sim encarnados, e enquanto encarnados nós temos sim, se eu chutar a parede, meu pé vai doer, se eu comer demais, o meu intestino vai sofrer, entende? Nesse sentido, sim. Mas existe algo além, né, que é uma questão também, assim, do tipo de contato também que se faz, né, em procurar muito mais o contato com o nosso eu superior, para que esse contato com o eu superior vá nos trazendo as verdades reais, e esse eu superior também precisa de uma pequena definição, assim, né, que, por exemplo, assim, se a gente está totalmente polarizado na personalidade, o que é personalidade, né? Eu só entendo as coisas pelas minhas emoções, pela minha mente, pelo meu intelecto, por aquilo que eu li, por aquilo que eu vim a saber, né? Então eu estou polarizado na personalidade. Se eu sou uma pessoa que entendo já mais dos processos da alma e tenho um contato, né, sei quem eu já fui, sei para onde eu vou, então a minha polarização é a alma. Né? Se eu sei que estou além da alma e eu já entendo muito mais de que eu sou um ser imortal e consigo interagir com informações que estão muito além do que a humanidade conhece, bom, então eu já estou próximo a um campo monádico, entende? Então meu eu superior é mônada, e assim sucessivamente. Então é nesse contato, assim, né, nesse contato direto, digamos, que reside um pouco a diferença, assim, da compreensão. Mas, como eu disse, não é que estejam errados, mas é uma possibilidade de acelerar algo ou não, e que às vezes as pessoas ficam um pouco mesclado nessa mar, né? Mas, de certa forma, também está certo, né? Se a gente analisar assim. O Eldra Monteiro nos pergunta assim: será que existem encarnados na Terra na mesma dimensão dos que os que estão encarnados em Marte, por exemplo? E eu me antecipo em dizer que sim, tanto na dimensão considerada por nós física, que na nossa taxa de frequência de matéria, bem como na frequência extrafísica, que pode ser nesta nomenclatura, né, chamada de quarta dimensão, bem como nas dimensões superiores, porque todo planeta tem habitação em todas as suas faixas de frequência, né? Porque é o comando planetário, que todo planeta tem seu comando, bem como os seus espíritos de mais elevada hierarquia que decidem tudo que se passa nas frequências abaixo. Então, acredito que ele seja habitado em todas as dimensões, bem como a Terra. Carla Fernandes: Delcy, como você faz para não atrair os karmas ou não ser enganado nesta dimensão? É apenas vigília ou você faz algo mais? Eu não sei se eu entendi bem, mas, digamos assim, eu não vejo muito mais essa dimensão, assim, entende? Deixa eu tentar Eu acho que colocar. talvez trocar para como você faz para não atrair karmas, quem sabe colocar como para não gerar mais karmas a partir das tuas ações. Como Bom, tu faz? Então, dentro de um nível assim do que já se entende por estar em um nível de ascensionado, tudo aquilo que a gente faz sempre tem
um sentido de um despertar maior para nós e para os demais, né? Então, existe uma diferença assim, ó, de que todas as ações e todas as atitudes, elas estão voltadas a despertar algo no outro. Então, todas as palavras, todas as atitudes, até os pensamentos, né, eles visam um despertar maior para quem chega perto. E existe uma coisa que a gente sempre coloca aqui também na parte de quando a gente começa a utilizar a energia, que cada vez que eu a utilizo, eu quero ser uma expressão maior do meu eu superior, da minha parte interna. Então, eu estou sempre entendendo que onde eu estou sempre irradiando algo que vem como também um aspecto transformador, mesmo que eu não esteja pensando a respeito disso. Então, eu tenho como se fosse assim, uma programação para ser esse dínamo que vai ali tentar fazer uma modificação, sabe? Como uma contaminação positiva, né? Então, é óbvio que em alguns momentos vai ter tropeço, vai ter pessoas que não me entendam, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que eu não tenho a intenção de ferir ou causar qualquer sofrimento ou dor. Ao contrário, eu quero sempre que cada um tenha o máximo do seu potencial desenvolvido, que tenha o máximo da compreensão, do máximo do amor, do máximo da irradiação possível do seu mais profundo núcleo de consciência. Então, quando eu vejo isso, sabe, aí muda consideravelmente a nossa relação com o mundo mesmo, né? Pode sim ter que pessoas que a gente não consiga ficar perto. Sim, mas aí é uma outra coisa. Eu não quero ficar perto no momento em que essa pessoa ainda não está aberta para aquilo que seria possível ela manifestar, né? Como a gente sabe, né, dessa divisão que eu fiz aqui, né? Tem um mundo de pessoas que ainda não quer realmente encontrar sua luz interna, sua manifestação maior. Então, né, o que a gente faz? Vai dar chute nessa pessoa? Não. Eu quero que em algum momento essa luz desperte. Mas se esse momento não é agora, a única coisa que eu posso fazer é respeitar, né? Tem a eternidade também, né? Em algum momento, a gente sabe, né? Que o mal se debate por conta de quê? Que tem medo e sabe que um dia será luz, né? Ó, a aula do Delcy hoje aqui conosco. E Delcy, tu fazendo isso, tu vai angariar muito karma, um karma muito grande. Um karma positivo. Então, exatamente. Né? Se tem visão de que karma é algo ruim, mas Desse não, aí é não tem simplesmente problema, feedback. O Eldro Monteiro, você já alcançou a iluminação a ponto de ser um co-criador consciente, mas temos aquelas limitações aqui da nossa fisicalidade, né? Exatamente. Perfeitamente. E algumas coisas nem justificaria fazer, digamos assim, né? E algumas, eu vou até dizer assim, algumas até a gente abre mão para poder estar encarnado, né? Porque, por exemplo, existe um cargo que, se quando atinge um determinado nível, pode ser chamado Bodhisattva. O que é o Bodhisattva? É aquele que fica sem encarnar para poder manifestar mais. E existe aquele que entra no plano físico de novo, com o propósito de passar a mensagem, ainda que possa ser sofrer aí algumas consequências em relação a isso, né? Por conta das coisas que existem no mundo mesmo. A gente está aqui, né? Está envelhecendo, enfim, tem limitações físicas que condizem com o nosso mundo. Porém, a gente sabe que tem muitos potenciais que não são mais os da vida comum, né? Por exemplo, assim, a questão de ingestão de alimento é uma coisa opcional também, e entre outras séries de atividades que seriam normais, digamos. É verdade. Um monte de limitações realmente tem. Para resumir, a gente já não consegue mais nem voar. Aí a gente já vê o quanto limitado que acaba se tornando. Exatamente. Quantas limitações? Telepatia, relocação, acesso a mundos felizes, aparência que quer, né? Cognição infinitamente maior. Então as limitações realmente são bastantes, mas trazem um viés, um propósito positivo, né? E depois vai gerar karma positivo, se bem aproveitado também essa descida. Delcy, Oi? dá umas dicas para nós. Como que você vivencia na sua família e, né, pessoas que tu ama, próximas a você, que não são despertas, que ainda não entenderam, que tu sabe que um dia vão chegar lá. A gente está voltando ao assunto anterior.
De que forma você olha? As pessoas são próximas, não tem como se afastar, elas estão na nossa família. De que forma, assim, você conduz isso? Conta aí umas dicas para nós. Olha, assim, como eu disse, né, eu vejo todo mundo com plena luz, tá? Mas eu posso contar uma historinha, assim, né? Por exemplo, assim, a minha mãe, ela era de uma geração bem mais antiga, né? Então a gente via, assim, que tinha ali, aparentemente, né? O que ela tinha ali? Vários rancores, sofrimentos, frustrações, e não tinha um conhecimento, assim, disso que a gente tem todo aqui, né, que estuda, que lê vários livros e tal. Então, aparentemente, se diria assim, uma pessoa que vai precisar de muita volta ainda aí, de muito estudo, muita... E, no entanto, não era nada disso aí, sabe? Quando partiu, se percebeu rapidamente, assim, que ela já foi para um lugar, né, que é pode-se dizer assim, um centro intraterreno lá de pessoas altamente evoluídas que eu nem sei se eu conseguiria entrar. Então, uma das coisas que eu aprendi muito, assim, vendo mesmo, né, que eu acompanhei muitas pessoas desencarnadas por conta de que alunos pedem assim, no momento, né, de que a pessoa está passando ali por aquela transição, me pedem assim, vê ali, dá uma luz, vê o que pode fazer. Então, muitas e muitas mesmo, prontíssimas para não deixar nada além daquela carcaça que volta aí para o reservatório da Terra, e aquela grande essência lá prontíssima para entrar em um mundo superior aí, que muitas vezes aqueles que pensam que estão, não estão. Então, uma coisa que eu aprendi muito é o respeito por ideologias, por maneiras de viver, por formas diferentes de pensar. É muito mais importante do que até dizer quem está certo ou errado. Então, assim, se alguém ainda não, digamos assim, consegue conversar sobre a faculdade espiritual, a gente conversa sobre jardim da infância e está tudo bem mesmo, porque aquilo ali pode ser que ganhe ali como é que chama aquilo? Upgrade. Como é que chama esses doutorados, assim, que a pessoa ganha por honoris causa, entendeu? É verdade, se a gente... Olha o exemplo, por exemplo, de um bebê que vem e sua única tarefa era estar lá na barriga da mãe, e como feto mesmo, ele já cumpriu ali alguma missão que ele teria e pode ali desencarnar, né? Exatamente. Olha o tempo de vida que ele teve, possivelmente está melhor que nós na fita, porque ele já foi. E quem tá aqui geralmente tem mais coisas a resolver. Uhum. E ele não chegou nem a aprender o idioma que a gente fala. Então, né? Mas eu quero dizer outra coisa, eu concordo, até porque eu tenho um exemplo, acho que da minha avó, dona Josefina. Ela já está prestes a desencarnar, espero que dure bastante tempo ainda, mas também não quero que ela dure bastante tempo aqui, porque é muito sofrimento para ela estar aqui. Mas a gente fica pensando assim, tomara que dure o máximo possível, né? Mas ela está num estado que eu espero que ela não dure o máximo possível aqui, nessa dimensão, né? Sim. Porque já está com inúmeras limitações corpóreas e dores e tudo mais, enfim. Mas ela teve uma vida pacata, ao que qualquer pessoa diria. Claro, criou seus filhos com muito amor, né? Sempre foi uma pessoa verdadeira, honesta, trabalhadora. E só que tu olha pra ela, católica, super católica, né? Mas eu tenho certeza que a hora que ela desencarna, ela vai ascender para as altas hierarquias cósmicas, porque ela literalmente é um anjo encarnado na Terra, né? Mas ninguém dá nada. Exatamente. Claro que às vezes tem uns que não valem nada mesmo, mas acredito muito nisso, assim. Então, assim, a maior coisa que eu aprendi nesses anos todos é o respeito por quem está na nossa frente, né? Até é difícil, mas às vezes as pessoas entram assim, né, conhecem um pouco dessa conceitualização que a gente joga, diz assim, por que o meu pai não aprende, não sei o quê, mas deixa ele lá, que ele tá no caminho dele, né? Joga essa luz que tu acha que tu tem aí e pronto, pouco, né? Fica tudo legal, porque senão gera umas brigas, assim, e parecem muito mais fanáticos do que eles, né? Em alguns aspectos. É verdade. E gera desavença ainda. Oi? Eu acredito muito nas ações também. Muitas vezes a pessoa não tem nem consciência dessa evolução espiritual que ela, né, tenta galgar,
mas as ações são tão boas, né? Tão puras. Às vezes a pessoa é tão boa de coração, de ações, no dia a dia, que ela consegue ascender mesmo não tendo uma religião, Sim, sem uma dúvida. coisa definida, né? Eu acho que isso aí é o mais importante, são as ações. Sem dúvida. Agradecido pelo nosso encontro, por vocês estarem aqui conosco, por terem trazido as questões de vocês. Quero agradecer muito ao Delcy Jardim por estar aqui conosco novamente. Delcy, muito obrigado. Eu que agradeço muitíssimo mesmo, muitíssimo. Tá? Desejo aí a vocês muita alegria, muito sucesso e muitas conversas boas. Maravilha, pessoal, visitem o canal do Delcy, Delcy Jardim. Vou deixar o link na descrição e lá ele aborda todos esses assuntos da perspectiva única dele. Única porque cada ser é único, né? Exatamente. Mas a perspectiva dele é universal e é uma perspectiva de muita verdade. É uma das maiores fontes de verdade que eu consulto. Então, Delcy, obrigado por ela ser esta fonte maravilhosa. Obrigado a ti, Pavanello. Mesmo, de fundo do meu coração. Agradeço muito. Continue com o teu trabalho. Obrigado mesmo. Tu também, continuemos. Pessoal, tenha uma semana abençoada. Fiquem em paz. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.